Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Para as pessoas que me seguem, já sabem, eu trabalho com transporte aplicativo. Hoje é meu principal ministério, onde Deus mais me usa, onde eu mais prego. O meu púlpito é dentro do meu carro. E sempre que eu tenho oportunidade com os passageiros, eu falo de Jesus, falo da redenção. E hoje eu estava conversando com um passageiro e falando de Jesus. E eu vi que ele não gostou. Ele não recebeu a palavra que eu dei e se calou. Eu respeitei e me calei também. Aí ele começou a falar. Ele me disse que o capitalismo tinha que acabar. E eu pedi para ele explicar o porquê. E ele me disse que o mundo está acabando por causa do dinheiro. E que os índios dizem que o dinheiro era o papel do demônio. E eu querendo entender mais, querendo ouvir, só que a corrida já estava para acabar. E ele me falou assim: os cristãos estão destruindo o mundo. Chegou na hora do desembarque, ele só desceu, bateu a porta, e eu fui pensar nisso. E de onde que ele tirou esse pensamento, essa ideia, né? Porque isso pode ser, eu creio que seja, uma série de acompanhamento do que você está ouvindo, do que ele está assistindo, do grupo que ele vive, porque a neurociência, a ciência diz que quando você ouve uma mentira muitas vezes, repetidamente, e outras pessoas acreditando nisso, se você está convivendo ali, você passa a acreditar que aquilo é verdade. Mesmo sabendo que é uma mentira, ela começa a trabalhar. Eu não entendo o assunto, eu não consigo falar cientificamente, mas você começa a acreditar que aquilo é verdade. E eu comecei a pensar nos falsos profetas, falsos pastores, quem prega mentira, e todos usam a Bíblia. Todos usam a Bíblia. E eu comecei a pensar nas igrejas. Ontem, eu conversando com uma irmã em Cristo, ela falou que Deus deu um sonho para ela e a igreja, todos que estavam na igreja tinham demônios grudados neles. Todos estavam na igreja, tinha um demônio agarrado nas costas. E eu pensando no sonho dela, e eu fui meditar, porque tudo que a gente escuta, a gente passa a acreditar. Se você está numa igreja, você segue um pastor, se você está seguindo o pastor pela internet, e ele prega dentro da Bíblia, nós começamos a acreditar que aquilo é verdade. É um trabalho, eu não sei te explicar como, mas transforma a nossa mente. Os falsos profetas usam a Bíblia, versículos isolados. Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, Satanás usou a Bíblia, versículos isolados, e pregado da forma que aquele pregador quer pregar aquele versículo. E, e aí o Espírito Santo falou comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E tem pessoas que acreditam que tem que ser imitador de Paulo, ou ser imitador do seu líder, do seu pastor, mas não. Paulo está falando: me imitem como eu, façam como eu imito a Cristo. Paulo está dando direção para a gente imitar a Cristo. E não o nosso líder, o nosso pastor, porque o líder, o pastor, como eu, nós somos falhos também. E nós, como ser humano, como pessoa, nós erramos. É, quem que é o seu líder? Quem é o seu pastor? Quem você está seguindo? A quem você está acompanhando? Você está ouvindo? Nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus, João chega, os discípulos chegam para Jesus e João fala assim: Senhor, tinha alguns homens que estavam expulsando demônios em teu nome e nós o proibimos. Jesus falou: não proíba, porque todo aquele que fala em meu nome, prega em meu nome, ele está do nosso lado. E existe pessoas que a gente não acredita que é pessoa de Deus, que está sendo usado por Deus. Mas Deus usa quem Ele quer. Mas o cuidado tem que ser maior, porque Paulo também diz que alguns dos seus discípulos abandonaram a fé e pregavam outro evangelho.
que não era outro a não ser mentira, porque só existe um evangelho. E a maioria das igrejas hoje, pastores estão pregando mentiras. Só que as pessoas estão dentro da igreja, estão acreditando. A gente vê tanta atrocidade, tanta barbaridade dentro das igrejas e as pessoas falando que é evangelho. É uma grande mentira. E nós temos que tomar muito cuidado. E a única forma de saber isso é tendo intimidade com o Espírito Santo. Porque ele nos revela e conhecimento bíblico para ter um entendimento sobre a pregação. Aquilo é verdade, aquilo é mentira. Pastores falam que não pode ser confrontado na pregação dele. E ele não quer ser confrontado para não ser desmascarado. Porque a gente não tem que seguir mentira. Não siga pastores que pregam mentira. Faça como Paulo, seja imitador de Cristo. Acompanhe a vida de Cristo. Paulo mesmo, hoje em dia, se abrisse uma igreja hoje, ninguém ia para lá, porque ele falava a verdade e ele era grosseiro. Ele era arrogante, porque a verdade machuca. A Bíblia diz que ela é como uma espada de 2 gumes. Imagina uma espada de 2 gumes penetrando, cortando sua barriga. Dói, machuca, as pessoas não querem ouvir isso. Então, cuidado com as pessoas que você está seguindo, cuidado com seus pastores, cuidado com os profetas que você está ouvindo, cuidado com as palavras que dizem, eis que te digo, assim o Senhor manda te dizer. A grande maioria é mentira. Confronte o espírito que está profetizando. Se não estiver de acordo com a Bíblia, é mentira. Cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado com o que você está aceitando para a sua vida e levando para a sua casa. Faça como Paulo. Seja imitador de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.